Você já viveu um momento de crise na sua vida? Sim ou não? Já ouviu falar sobre a crisália? Crisália é aquele momento em que a lagarta, o mandruvá, alguns conhecem como mandruvá, outros lagarta, tem as espécies que se variam, né? Mas é um momento onde uma lagarta toma a decisão de deixar de ser lagarta. Ela toma a decisão de deixar de ser aquele bicho rastejante no chão. Ela toma uma decisão de parar de olhar para o alto e almejar estar lá e não conseguir. Ela entra em crise. E a crise dela leva ela a fazer um casulo. E esse casulo, ela entra para dentro dele. E ela fica cerca de 40 dias ali sofrendo uma metamorfose. Sofrendo o quê? Uma mudança de vida. E a lagarta, depois desses 40 dias, ela faz a maior força que a vida dela já teve que exercer. Por que, apóstolo? Porque ela ficou 40 dias sem comer nada. Ela está num jejum, sem água, sem comida, sem nada. E ela faz uma força excomunal mesmo, estando enfraquecida, para rasgar aquela crisália. E quando ela rasga, em poucos segundos, ela abre as asas. E agora ela toma a decisão de alçar um voo que ela um dia só sonhou. Ela nunca tinha feito. Eu quero dar uma notícia para você. O seu apóstolo está em crise. Posso ouvir um amém? Eu vou precisar das suas orações. Eu estou entrando dentro dessa semana, dentro de uma crisália, porque eu quero alçar novos voos, junto com você, como igreja. Nós estamos em uma nova estação, e Volta Redonda bugou a mim e a minha equipe. Então, se de repente você me vê andando, fazendo assim, ó, você fala, nossa, o apóstolo não está bem mesmo não, tem que orar por ele. Estou em crise, igreja, porque eu vi que é possível ir além do que nós já fomos. Posso ouvir um amém aí? Então ore por mim. Outro ponto que eu quero perguntar para você. Você já caminhou ao lado de alguém que você tinha certeza conhecer e de repente, por bem ou mal, descobre que não conhecia essa pessoa? É horrível, sim ou não? Por bem, você fala, nó, eu não sabia que eu não conhecia esse lado tão bom seu. Você está me surpreendendo agora. Mas quando por mal, você fala, nó, a minha vida toda do lado dessa pessoa, não sabia que ela era capaz de fazer tal feito. E a gente acaba ficando como? Magoado, ferido, né? Quando é para o lado bom, nós ficamos felizes, alegres. Mas quando é para o lado ruim, a gente fica meio... Eu quero dar uma notícia para você. É bem provável que você tenha, até aqui, caminhado ao lado de Deus, sem conhecê-lo. Fala, uau. Talvez até aqui você caminhou ao lado do Senhor e não experimentou as 5 dimensões do poder dele. E hoje é bem provável que por bem você descubra que ele é muito mais do que você um dia imaginou. Mas por mal você pode descobrir que você não se permitiu conhecer esse Deus que é tão bom, que é tão poderoso. E aí você vai ficar chateado. Por quê? Por causa dele? Não, por você não ter se permitido alcançar o que ele tem para você, como pessoa, como filho, como mãe, como pai de família. Então, infelizmente, isso ocorreu comigo e pode ocorrer com você. Se ainda não, é bem provável que na frente vai. Se ainda assim, hoje é o dia de você tomar a decisão de realmente estar perto desse Deus, de realmente viver o que ele tem para te oferecer, realmente extrair dele ou conquistar dele, alcançar nele aquilo que ele é, não pelo que ele pode te dar, mas por quem ele é, por quem realmente ele era, é e vai ser pela eternidade. Aleluia. Então vamos lá. O que garante a você que de fato você conhece esse Deus, que você busca todos os dias, como você imagina? O que garante a você que você, me perdoe, que você já viveu pelo menos 3 dessas 5 dimensões? Nesse dia eu quero iluminar como você conhece a Deus. Eu quero trazer a luz para você, ao qual nível você está. E é provável que talvez você diga o seguinte: eu já conheço todo esse poder de Deus. Glória a Deus por isso.
Se você já conhece, irmão, eu louvo ao Senhor por isso. A minha pergunta para você é: por que você ainda não tomou posse e desfruta, então, desses poderes? Mas é provável também que seja invertido. É provável que hoje você diga: uau, eu não sabia que ele era tão poderoso como a canção fala, poderoso nas batalhas. E a pergunta é: o que falta para você se permitir, então, desfrutar desse Deus tão poderoso? Então vem comigo, conheça o poder excelso de Deus nessa manhã. E a nossa primeira dimensão é o Deus que tem poder sobre toda a natureza. Esse é o momento que você muda a imagem, viu, meu filho? E coloca a primeira aí. O Deus que tem poder sobre toda a natureza. Quantas vezes nós tememos a natureza, sim ou não? Nós estamos aí com alguns vídeos, né? No Instagram, em outras redes sociais, mostrando um terremoto em um determinado lugar lá, que eu não me lembro, e que vai gerar um tsunami em vários lugares no mundo. E nós estamos como? Temendo, com medo do que pode acontecer nesse terremoto. E o terremoto, quem cria o terremoto, irmão? Quem abala a terra? Qual é a voz que tira todas as folhas de uma árvore? Quem é? Não é Deus? E por que você teme, então, a ação da natureza, se você está ao lado, conhece, serve um Deus que tem poder sobre toda a natureza? Nós nos esquecemos que Ele é sobre a natureza. Nós nos esquecemos que a palavra diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem antes ter a autorização que ela caia. Nenhuma folha. Eu não sei se você sabe, mas por mais que seja muito ou pouco, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Aposto por que seja mais ou pouco? Porque alguns têm muito, outros têm poucos. Mas não importa a quantidade, Deus sabe. E Ele sabe quando um deles cai. E ele não vai cair sem ter a permissão de Deus, assim como é uma folha em uma árvore. Ele conseguiu colocar a imagem, olha para mim, o Deus que tem poder sobre toda a natureza. Esse Deus olha para uma situação de um povo hebreu que estava saindo cativo do Egito e rumo a uma terra que emana leite e mel, se afronta ou fica de frente a um mar vermelho. Eles chegam a um ponto, irmão, da vida naquele povo, que se não for por Deus, estão todos mortos. Quantas vezes você já não chegou em uma situação na sua vida, que se não fosse Deus, você já estaria morto? Quantas vezes a nossa família não chega a um ponto, que se não for Deus, ela é dissipada, e cada um vai seguir o seu rumo e a sua vida particular, como se fosse um sucesso, na verdade é um grande fracasso. Êxodo 14, 15 diz: então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche, tome sua vara e estenda a mão sobre o mar, divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Em terra o quê? Seca. Deus está falando com Moisés: por que você está clamando a mim algo que eu já disse para você que eu faço? Irmão, o Senhor está falando contigo hoje. Por que você está clamando a Ele algo que Ele já disse para você que faz? Por que você está pedindo algo que Ele disse que já é seu? Estão me entendendo? Às vezes, querido, nós esquecemos de quem é esse Deus e nós não desfrutamos dessa dimensão do poder dele sobre a natureza, sobre aquilo que nos oprime, sobre aquilo que nos traz medo. Uma nuvem chega mais escura e a gente já começa, meu Deus, aquela chuva, Rondon, Pacheco, e já começa todo mundo a ficar espantado, irmão. É ele que está fazendo. Êxodo 14, 21, olha só. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, com um forte vento do leste, da onde? O Senhor abriu o caminho no meio das águas. O vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. E o povo de Israel atravessou pelo meio do mar, caminhando em terra seca.
com uma parede de água de cada lado. A minha pergunta para você aqui, para a gente passar para a próxima dimensão: um vento forte o suficiente para abrir o mar, fazer duas colunas de água, um do lado e outro do outro, como que não soprou esse povo que estava passando ali no meio, irmão? Por que esse povo não saiu, Rafa, voando com um vento tão forte ao ponto de dividir o mar? É porque a ação de Deus era sobre a natureza e não sobre as pessoas. A ação de Deus era sobre a natureza para as pessoas. Eu quero te dizer, irmão, que a ação de Deus sobre a natureza é para você, é para sua casa, é para sua família, é para que você se torne alguém melhor. Eu posso ouvir um amém? Você está comigo aqui, igreja? Aleluia! Entenda, Ele tem poder sobre toda ação natural na terra. Ele é o Criador. A pergunta que não quer se calar: por que você ainda duvida? Por que você ainda tem medo? Temer é uma coisa, temer é respeito, é reconhecimento. Medo, irmão, não vem de Deus para nós, não. Pelo contrário, Ele nos dá um espírito de ousadia e intrepidez e lança fora todo medo, com o amor dele sobre nós. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Deus abriu o mar para um povo. Deus parou o Jordão, irmão. Deus vira para Josué, um pouco à frente, e fala assim: Josué, é só você dar uma ordem. E o Jordão, um rio inteiro, para, e a terra seca novamente, para que o povo passe, para trazer a autoridade que era sobre Moisés, sobre Josué agora. Eu quero dizer para você, querido, deixa eu te dizer, Deus vai fazer e vai manifestar o poder dele para trazer sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, a autoridade que um dia o inimigo tentou te tirar. Ei, aleluia! Apóstolo, o que mais Deus fez? Mateus 8, 23, em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam, e de repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. O que Jesus fazia? Irmão, esse barco estava para capotar. Eu não sei se essa é a palavra de um barco. Para naufragar. Obrigado, Rafa. O barco estava para naufragar. E Jesus estava o quê? Dormindo. Apóstolo, por que Jesus estava dormindo? Porque a tempestade estava sob o poder dele. A tempestade estava abaixo do poder dele, irmão. Para quem entende quem é, filho de quem é, não teme a tempestade. Para quem entende, filho de quem é o meu Salvador, co-herdeiro ao qual eu sou, irmão, deixa eu te dizer, pode ter tempestade que for, eu vou estar descansando, eu vou estar dormindo, eu vou estar na paz que excede todo o entendimento. Oh, Jesus! Venha e caminhe comigo então para a segunda dimensão do poder de Deus. Um Deus que é sobre todo o homem. Fala comigo, um Deus que é sobre todo o homem. Às vezes a gente pensa, irmão, a gente vê algumas pessoas agindo em tal situação e nós perguntamos da seguinte forma: onde está Deus numa situação dessa? Quando a gente está assistindo ali aquele programa que sai sangue no canto da televisão, sabe aquele das 7 horas? Você pergunta, gente, por que Deus permite tal coisa? Aonde está Deus que não faz nada por causa de uma criança que é estuprada? Por causa de uma mulher que morre por causa do ciúme do marido ou do namorado? Onde está Deus? Eu quero te dizer, irmão, Deus está no mesmo lugar, sentado no mesmo trono, e Ele permite com que você tenha as decisões que você escolher ter. Ele permite nós sermos quem nós decidimos ser. Olha só, Daniel 4 vai contar uma história de um rei. Vai contar uma história de quem? De um rei chamado Nabucodonosor, que em um determinado momento, reinando na Babilônia, ele toma uma decisão de fazer tudo contrário ao que Deus estava falando para ele fazer. Quando Deus falava que era para ele abençoar e amar os pobres, ele amaldiçoava e matava os pobres. Quando Deus falava para ele gerar riqueza para os súditos, ele trazia tudo para ele. E esse rei desagradou a Deus. Irmão, nós estamos falando de um rei. Nós não estamos falando de um porteiro da igreja, nós não estamos falando de alguém que cuida do estacionamento. Nós estamos falando de um rei
que tinha domínio e o governo de um reinado, de uma terra. Irmão, talvez você pense, não, mas Nabucodonosor era o rei do pior momento de Israel. O pior momento de Israel. Babilônia gerou os maiores e mais poderosos homens da Bíblia. Apóstolo, mas o senhor está falando de um momento lá, irmão. Às vezes Deus coloca você na Babilônia para transformar você em alguém melhor. Eu quero que você entenda, lá foi um momento lá, mas quantas Babilônias nós não vivemos, quanto tempo de perseguição nós não vivemos. E aí Nabucodonosor tem um sonho, e no sonho de Nabucodonosor, irmão, ele vê com que ele se tornasse um animal. Sabe o que acontece? Deus fala com ele através do sonho. Nabucodonosor, meu filho, deixa eu te falar, se você não mudar a sua situação, isso vai acontecer. Ele mudou? Mudou não. Ele se tornou um animal. Ele perdeu o reinado, ele perdeu o governo e foi morar na selva, irmão. A Bíblia vai dizer que a chuva caía sobre o lombo dele. Olha essa imagem, mostrando um rei se transformando em um Neandertal, alguém que fosse como um homem das cavernas. Eu quero dizer para você que não há governo na terra humano que Deus não tenha o poder sobre ele. Eu quero dizer para você que a Bíblia está dizendo para nós, como sacerdotes, sacerdotisas, pai, mãe de família, que nós devemos orar pelos nossos governantes. E quando Deus decidir tirar ele de lá, Deus vai tirar. Você está aqui comigo, sim ou não? Amém ou não? Aleluia. Por mais que as promessas não cumpram, irmão, está sob o poder de Deus. Deus não perde o governo sobre nenhum ser humano. Eu quero dizer para você, por mais que você se rebele, por mais que você se torne rebelde, e eu creio que você não vai fazer isso, mas se você um dia tomar essa decisão, Deus ainda tem o governo sobre a sua vida. Aleluia. Eu quero ler com você aqui nossa terceira dimensão. Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus de quê? João capítulo 5, verso 5 diz assim, um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quantos anos? 38. Quando Jesus viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou, você gostaria de ser curado? O que Jesus perguntou para ele? Tá, então vamos lá, Jesus está aqui agora, irmão. Você gostaria de ser curado? Você gostaria de ser curada? Quem não gostaria de ser curado? Quantos de nós não gostaríamos de ser curados de uma enfermidade que talvez nos assola no período da meia-noite? Quantos de nós não gostaríamos de ser curados nas nossas emoções, aquela que nos boicota, aquela que nos torna fraco, aquela que diz para nós, você não é capaz, aquela que diz para você assim, olha aí, o outro está conquistando e você não está. Quantos de nós, irmão, não queríamos ser, sabe, assim, curados dessas peculiaridades que nós temos na vida? Jesus está perguntando, você quer ser? Nós queremos. A pergunta é, por que você não toma posse da cura? Este homem, observa, o homem respondeu, eu não consigo, Senhor, pois não tem quem me coloque no tanque quando a água se agita. Irmão, esse homem estava esperando a cura vir de alguém, quando a cura estava na frente dele. Apóstolo, o que o senhor está falando? Você está esperando alguém colocar a mão na sua cabeça e orar para que você seja curado, quando Jesus está com você 24 horas. Ainda bem que alguém pegou, oh glória, aleluia, tem gente vivo nesse lugar, meu Deus. Aí Jesus vira para aquele homem e fala assim, ele diz, né, alguém sempre chega antes de mim. Jesus disse, levanta-se, pegue a sua maca e ande. Jesus não fala, eu vou te curar agora, eu vou tocar você e você vai, não, Jesus dá uma ordem de comando, levanta, cara. Às vezes você vai se aconselhar com o seu discipulador, com o seu pastor, com o conselheiro, com uma pessoa mais de idade, mais vivida que você, e aí a pessoa vira para você e fala, sacode a poeira, levanta. E aí você sabe qual que é o nosso comportamento? Não sabe o que eu estou vivendo, não faz ideia como é que está a minha vida. Conta a sua história, que a pessoa vai contar dela. Conta para mim a sua história, eu te conto a minha. Não é sobre ela saber o que você vive, é sobre a ordem de comando que a pessoa te deu, é sobre o que Jesus está falando, levanta, sai da inércia.
para de viver uma vida que eu não tenho para você, irmão. Jesus não tem uma vida de água parada, água morta para nós. Ele tem uma vida de abundância. Ele é a água da vida, Ele é a fonte. Aleluia! Ei, Jesus maravilhoso. Ele é o Deus que cura. Aquele homem buscava cura onde não tinha cura. E nós buscamos cura onde não tem cura. Buscamos onde quem não tem a cura para nós. Mas às vezes Deus coloca pessoas ao nosso lado, que é para nos curar, e nós fugimos dela, tá? Porque o confronto de uma outra pessoa para nós é muito difícil. Nós chegamos de terça para quarta, madrugada na cidade. E como eu te disse, eu estou em crise, eu vim para o meu gabinete orar e começar a esboçar essa mensagem para todos nós. Ela falou muito a mim primeiro. E de repente meu telefone toca, o apóstolo Joel me ligando. Falei, tá de brincadeira. E aí nós ficamos cerca de 23 a 25 minutos conversando. E você sabe o que eu disse para ele? Eu falei, apóstolo, a sua palavra me confronta. A sua pessoa me confronta. Ele falou, amém, irmão. Esse é o propósito da minha vida, tirar você da sua zona de conforto. Às vezes nós tiramos de perto de nós a pessoa que vai transformar a nossa vida, apenas com a vivência dela. Apenas com o testemunho, apenas com a palavra que sai. Volto a te perguntar, você quer ser curado? Sim ou não? Fique esperando não, irmão. Toma posse da cura. O Deus que cura, o Deus Rafa, já está perto de você. Toma posse dessa dimensão. Nós vamos para a quarta dimensão. Deus é poderoso. Deus é o poder do seu povo. Fala assim, Deus é o meu poder. Nós não temos poder, nós não somos ninguém, nós nem temos onde cair morto, se não for Deus na nossa vida. E nós precisamos admitir isso. Você precisa admitir que Ele é o poder sobre a sua vida. Ele é o poder da transformação, Ele é o poder da libertação, Ele é o poder de te dar a autoridade de testemunhar sobre Ele. Atos capítulo 1, verso 8, diz assim, ó. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Olha, fala, em toda. Aí ele diz, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Sabe o que é que esse texto está dizendo? Que se você tiver Deus como seu poder, lá no seu trabalho, você vai ser testemunha dele. Quando o seu patrão ficar te enfucando, te apertando, falando que você fez o que você não fez, você vai testemunhar de um Deus verdadeiro. Esse texto está dizendo que quando você tem Ele como seu poder, nos momentos de maior crise dentro da sua casa, talvez no seu relacionamento, talvez na briga com um filho seu, de desobediência ou qualquer coisa, você vai dar testemunho de ser Deus o seu poder. Aleluia! Apóstolo, como que é isso? Quando Ele é o meu poder, irmão, eu consigo sim ter autocontrole, autodisciplina, eu consigo sim ter o chamado domínio próprio que está lá no fruto do Espírito. Eu consigo sim ser justo quando sou injustiçado. Você sabia que um dos maiores desafios para nós, como homens e mulheres, é ser justos quando somos injustiçados? O problema é que a gente esquece que quando alguém pratica injustiça contra mim e eu sou injusto contra ele, eu me torno fruto da mesma árvore que ele é. Eu me torno tal qual como ele. Eu repostei uma frase do Rafa essa semana. Se você não perdoa alguém que te fez mal, você se torna duas pessoas que praticam o mal. Foi mais ou menos por aí, eu não me lembro bem, estou parafraseando para você. Quando alguém fizer algo injusto contra você, pratique justiça. Quando a sua esposa, marido, quiser te matar naqueles dias da visitação, que não é a visitação do Espírito Santo, irmão, entenda, você tem o poder de Deus para te ajudar a ter domínio próprio. Entenda que é apenas um período, às vezes esse período é de 7 dias, às vezes é de 29 dias. E um dia passa rápido.
mas vai chegar o dia da glória. Aleluia. Meu Deus, a esperança vem pela manhã, vai dar certo. Você crê nisso? Sim ou não? Aleluia. Olha aí. Vamos lá, o quinto e o último. Ele é o Deus sobre tudo. Fala comigo, ele é o Deus sobre tudo. Jó 42:2 diz assim, ó: sei que podes fazer todas as coisas. Ninguém pode frustrar os seus planos. Fala comigo, ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha vida. Isso aqui é uma verdade, é uma promessa para a sua casa, para a sua vida. Ninguém pode frustrar. Apóstolo, mas já aconteceu, fui frustrado. Uma pessoa frustrou os meus planos, os planos de Deus. Não, você se permitiu ser frustrado por causa da ação dessa pessoa. Nós nos permitimos desistir por causa das pessoas que praticam mal contra nós. Somos nós que nos importamos daquela pessoa que fala mal. E arde em nosso coração o quê? Ela vai ver. Ele vai ver. Quando eu chegar perto, eu vou falar tudo que está engasgado, irmão. O sentimento é seu. Ele é poderoso e não se frustra com ninguém. Nossa, apóstolo, mas a pessoa decidiu desviar. Ele não se frustra, é uma escolha. É uma decisão. Nossa, apóstolo, mas a pessoa escolheu chutar o balde e viver no pecado. Ele não se frustra. Ele sabe quem ele é. Nós nos frustramos porque não sabemos quem somos em Deus. Em Deus. Só que Ele é o Deus sobre tudo. Agora olha só. Quem é que disse para você que não daria certo? Foi Ele? Não foi, irmão. Às vezes você está ali com o plano da sua vida. O plano que vai trazer o sonho da sua vida realidade. E você compartilha com alguém. Você está ali naquela máxima sua, compartilhando do seu sonho. E a pessoa está te olhando e você fala, nossa, ele vai vibrar, ele vai querer participar. Ele fala assim, será que vai dar certo? E quando é mais ousado, fala assim, será que foi Deus que falou com você mesmo? Não, com você não, com você. Você foi dolorido. Aí, nós tiramos de Deus o poder e entregamos na mão dessa pessoa pessimista que está do nosso lado. Só que a culpa não é do pessimista, a culpa é nossa de compartilhar com quem não tem ouvidos para ouvir o seu sonho. Irmão, não compartilhe o que Deus tem para você com quem não tem maturidade para entender que você vai chegar mais longe do que ela um pouco. Às vezes nós estamos compartilhando uma grandeza de um sonho com alguém que tem uma pequenez e acha que o nosso sonho é loucura. Apóstolo, o que o senhor está dizendo? Deixa eu te falar, quando eu falei há 2 anos atrás que nós viríamos para esse prédio, ele ainda custava 2 milhões de reais, hoje é um pouquinho mais. Uma ovelha do rebanho, olhou dentro do meu olho e falou assim, o senhor está doido. O senhor anda num Onix, da onde o senhor vai comprar um prédio de 2 milhões de reais? Irmão, deixa eu te dizer, ele saiu da igreja. Aquele foi o último dia que nós conversamos, até tentou voltar, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque eu não permiti a falta de fé dele, o pessimista que ele era, tirar de mim o poder que atua em mim. Aleluia. Você está vivo, glória a Jesus. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, quem disse para você que não vai dar certo? Agora, a resposta mais exata para essa pergunta é, não foi Deus. Fala para essa pessoa, não foi Deus. Porque Deus nunca vai dizer para você que não vai dar certo, irmão, algo que Ele tem para a sua vida. Ele nunca vai falar para você, não, eu até sonhei, José, com você assim, assim, assado, José, eu sonhei, mas não vai dar certo, não. Você acha que Deus vai fazer isso, irmão? Quando Deus estava ali, querendo desistir do povo hebreu no deserto por causa da murmuração, e nós vamos falar nisso em próximo capítulo, Moisés vira para ele e fala assim, o que o povo vai falar do Senhor? Já parou para pensar?
O povo vai falar assim, não, mas Deus aí tirou o povo lá do Egito para morrer no deserto. Sabe o que Moisés lembrou Deus? Deus, ei, psiu, uai, e o seu poder vai manifestar como? Depois, em uma outra conversa, Moisés vira para Deus e fala, se o senhor quiser, tudo bem, mas o senhor risca o meu nome aí também, eu faço parte desse povo. Após Deus queria desistir? Não, Deus queria provar o coração do profeta. Às vezes Deus fala para você, para provar o seu coração, para ver se o seu coração está em carros e cavalos ou está nele. Vamos lá. Ele pode todas as coisas, ele pode sobre a natureza, ele pode sobre todos os reinos da terra, ele sempre vai prevalecer. Não há enfermidade que seja mais poderosa do que o Deus vivo dessa terra. Irmão, não há câncer, não há HIV, não há TDAH, TDJW, não tem nada disso não, irmão. Coloca a mão na cabeça, ora. O apóstolo Filomeno nasceu com hidrocefalia. Com 3 meses de idade, a cabeça dele era do tamanho da cabeça de um adulto. Imagina um neném de 3 meses de idade com a cabeça de um adulto. E ele conta o testemunho dele, ele fala que a avó dele ficava assim, ó, orando, Senhor, vai dar certo. Pegava na cabeça dele assim, Senhor, essa cabeça vai voltar no tamanho normal. Irmão, olha aqui o tamanho da cabeça. Ah, olha o tamanho da fé dessa avó. Irmão, é um apóstolo do Brasil hoje. A hidrocefalia secou, porque é Deus da natureza, ele é sobre toda a água. Entenda, ele é o seu Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é Yahvé. E através do seu poder, nós podemos alcançar o impossível. Posso ouvir um amém? Amém. Só nele, pode ficar de pé. Agora nós vamos cear. Só nele nós temos a salvação. Apóstolo, por quê? Porque ele nos salva da tempestade. Apóstolo, mas ele salva de que mais? Ele nos salva de nós mesmos. Ele nos salva dos nossos pecados. Ele é poderoso para nos salvar de todas as circunstâncias adversas da nossa vida. Ele é Deus que entregou o seu Filho para morrer por nós, irmão. Fala para a pessoa, ele deu o Filho dele por você. Não, fala com fé. Fala aí para alguém que está perto de você, ele deu o Filho dele por você. Esse Deus espera por você de braços abertos, irmão. Deixa eu te dizer, você está perdendo tempo, ele está esperando você de braços abertos. Ah, apóstolo, mas eu magoei ele. Será que ele me perdoou? Ele já te perdoou. Ele não está pensando em te perdoar, ele já te perdoou. Ele já fez o sacrifício por você. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Ah, papai, nós estamos aqui, Senhor, como igreja nessa manhã. E como igreja, Senhor, nós estamos...